Fala comigo, meu povo amado brasileiro. Boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. Começando o primeiro podcast Sextou com Lacerda, sexta-feira, pontualmente, meio-dia. Meio-dia, eu vou te falar um negócio. Eu amo sexta-feira, eu amo esse dia. E ter esse dia ainda falando de coisa boa, falando de conhecimento, falando de evolução, falando de novas estratégias, novas possibilidades para a gente que possa fazer nosso trabalho cada vez mais bem feito. Agora eu só preciso chamar o meu convidado. Peraí que ele está chegando. Ai, vai que vai. Peraí que o nosso amigo Dr. Éder já está vindo, já está chegando. Enquanto ele vai entrando aí, quero agradecer a participação de todos. Você que está agora me vendo, você que vai assistir depois. Vamos que vai, ele aí, ó. Ó o cara aí, ó, o bravo chegou. Ah, Dr. Éder Brito, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como vai, João? Que prazer participar com você. Tá me ouvindo bem ou não? Tô ouvindo bem. Que prazer, dupla honra participar com você desse projeto, desse podcast, dessa live com você. Primeiro, porque você sabe que eu admiro o seu trabalho, que eu admiro a forma como que você lida com seus alunos, com seus parceiros, com seus clientes. E também uma honra poder participar desse primeiro, né? Com certeza vai ficar marcado aí na história desse seu podcast, que tenho certeza que vai ter muito sucesso e eu tenho a honra de ser o primeiro convidado seu aqui. Muito obrigado. Muito bom. Quero te agradecer do fundo do coração, Ed. Eu sei que é sexta, meio-dia, a gente fica brincando assim, mas é um horário difícil para quem trabalha, tem filho. Eu sei que você tem todo o compromisso aí, eu sei que você se empenhou bastante para estar aqui com a gente. Te agradeço muito por isso. Eu que agradeço, é um prazer para mim. Você sabe que desde quando você me convidou, eu falei, ó, meio-dia tem 2 crianças para levar para a escola, hein? Mas nós vamos fazer sim, porque para mim realmente é muito importante participar com você aqui desse podcast, dessa live, viu? Obrigado mesmo, de coração. Legal. Olha, meu amigo, hoje nós vamos, assim, para mim, eu acompanho muito o seu conteúdo, sou fã do seu conteúdo, porque eu acho que você descomplica um assunto complicado. Você descomplica um assunto que ele é fundamental, ele é essencial, que vai na veia da função do corretor de imóveis, que é fazer uma operação segura para os seus clientes, possibilitar uma negociação, uma compra e venda segura, porque a compra ou venda ela só é boa se ela for saudável, juridicamente falando, né? Então, assim, eu admiro muito o seu trabalho, eu acho que você fala de uma forma simples, que qualquer pessoa pode entender, e como aqui a gente fala muito para corretores iniciantes, tem tudo a ver. Acho que nosso conteúdo ele dá muito fit, assim, bom demais. Eu tento descomplicar mesmo, sabe? No entanto, quando o corretor chega para mim para me fazer uma pergunta, que às vezes precisa de uma ação judicial, eu chego para ele e falo assim, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar para o juiz e nós vamos falar assim, senhor juiz, nós vamos fazer isso. Aí ele me pergunta, mas Éder, você fala assim mesmo com o juiz? Eu falo, não, é só uma forma de explicar, né? Claro, porque a gente quer tirar toda essa burocracia, essa amarra, né, do paletó, da gravata e tal, e explicar de uma forma mais clara, sem ficar falando de artigo, né, ficar batendo em questões de lei, que eu sei que é um pouco chato mesmo. A gente tem que falar de forma clara. Legal. E para isso que nós estamos aqui. Muito bom. Parabéns por isso. E aí, Éder, eu queria começar aqui perguntando um pouquinho da sua história, que você contasse para a gente um pouquinho da sua história. Por que você escolheu direito? Há quanto tempo você é formado? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente. Ô, João, meu nome é Éder Brito. Eu sou advogado há 10 anos, tenho escritório de advocacia há 10 anos. Nesses 10 anos, sempre trabalhei com direito imobiliário, né? Porque eu e minha esposa, nós somos formados juntos. E quando eu me formei, quando nós nos formamos, ela já trabalhava em cartório de notas, já era escrevente no cartório de notas. Então, ela tem 14 anos de experiência em cartório. Então, a gente aproveitou essa oportunidade, que ela já trabalhava em cartório, né? A gente já começou a trabalhar nessa área do imobiliário, porque a gente debatia constantemente esse assunto, em casa, no escritório, saía para jantar, saía para tomar uma cerveja, sempre conversando disso, né? Sempre conversando do imobiliário. Então, isso veio trazendo muita bagagem para a gente, muita experiência prática, né? Porque, assim, a gente precisa realmente saber da teoria, mas nós precisamos dominar a prática. Porque sem prática é difícil você chegar num cartório, você lidar com documentação. Então, nós casamos essa experiência que ela tinha. Hoje ela trabalha comigo, ela já saiu do cartório, trabalha comigo no escritório. E a pós-graduação que eu tenho, a especialização que eu tenho em imobiliário, para a gente poder
né, somar forças e o nosso escritório ser especialista hoje em direito imobiliário. Legal, legal, bacana. Família unida vence unida, né? Tem Ah, essa coisa assim, vai junto e vence junto. Muito bom. E por que você decidiu assim? Tem alguma coisa que te trouxe para a área, para se especializar na área imobiliária? Você falou da questão da sua esposa e tudo, mas tem alguma outra coisa que te chama a atenção, que te trouxe para a área? não, realmente foi isso mesmo. A gente foi, a vida foi trazendo mais para nós, né, esse tipo de ação. Então, quanto mais a gente tinha sucesso numa ação, aquilo se espalhava, essa informação se espalhava. Então, outros clientes iam chegando, aí com o tempo o penal, o criminal foi ficando de lado, né, o trabalhista foi ficando de lado, o previdenciário foi ficando de lado, e aí começou mesmo a vida que foi trazendo esse tipo de matéria para nós, no imobiliário. Então, aí a gente começou a ver necessidade também de imobiliários e corretores de imóveis que precisam de assessoria. Muito, porque a documentação hoje vem ficando muito extensa, né? O rol de documentos que precisam ser analisados. E quando a gente vê uma matéria igual aquela de 3 anos atrás, do Ministério da Economia, se não me engano, que fala que no Brasil hoje tem 30 milhões de imóveis irregulares, aí sim a gente vê a necessidade do corretor se preparar. Por quê? Porque a chance dele se deparar com um imóvel irregular hoje é muito grande. Segundo segundo a outra pesquisa, nós temos hoje mais ou menos 75 milhões de imóveis de domicílios. Então, você imaginar que nós temos 30 milhões de imóveis regulares, praticamente 30%, 40% de chance do corretor pegar a documentação de imóveis e analisar e falar, poxa, esse imóvel está regular e não está apto à venda, não está pronto para vender. Que Então, por isso que informação, hein? eu sempre falo, na quarta-feira mesmo eu tive um treinamento, uma mentoria numa imobiliária, que o pessoal também não sabia desse lado. Falei, poxa, é verdade, a gente pega, sempre está faltando fazer um inventário, sempre está faltando fazer uma partilha de um divórcio, faltando averbar a construção, né? O imóvel só tem escritura, precisa registrar. Então, são muitos imóveis hoje irregulares. Então, a gente viu a necessidade da imobiliária e do corretor de imóveis dominar inicialmente a matrícula, porque a matrícula é um dos documentos que eu considero mais importante numa transação imobiliária. Então, se o corretor de imóveis já de cara já sabe analisar a matrícula, ele já tem um ponto na frente, né? Que dado forte esse, hein, o doutor Éder? 30 milhões de imóveis que não estão regularizados em um universo de 70 milhões de moradias. Então, assim, é muito essencial esse nosso assunto de hoje aqui. Inclusive, eu quis começar essa nossa história aqui, esse nosso podcast com esse assunto, porque eu acredito muito que a venda ela começa em uma captação bem feita. Quantos e quantos casos, corretores que vão estar nos vendo aí já devem ter passado por isso aí já algumas vezes. Quantas vezes faz todo um trabalho com o cliente, faz todo um trabalho ali com o proprietário, de negociação, de revisita, leva lá arquiteto, já fala que o quartinho do nenenzinho vai ser esse aqui, o quartinho do outro vai ser aquele lá, vou tirar essa parede, cria toda assim, uma expectativa, aí quando vai ver o imóvel lá no final, ele não pode ser comercializado, e uma coisa que poderia ter sido evitado lá no início com uma simples leitura, muitas vezes, da matrícula ou da não matrícula, né? Que muitas vezes nem tem o documento e às vezes o corretor passa batido nisso. Nós vamos entrar nesses assuntos aqui, só me conta uma coisa, doutor Ed, o senhor atua em qual região? Qual cidade? O meu escritório físico hoje, há 10 anos, nós estamos no sul de Minas, que é São Sebastião do Paraíso, mas online, né, a gente já presta assessoria aí para várias regiões do Brasil, né? Hoje eu tenho imobiliária em São José do Rio Preto, Porto Seguro, tem em Santa Catarina, né? Então, assim, a gente vai conseguindo já abrir um leque de assessoria, né? Porque o intuito nosso hoje, aqui no escritório físico, são as demandas, mas para imobiliários e corretores fora do nosso domicílio aqui, é simplesmente assessoria mesmo. Então, assessoria a gente faz online aqui para qualquer localidade do Brasil. Que legal. Mais uma coisa, mais uma vantagem do digital, né, doutor? Que bacana, né? Você imagina, pode atender o Brasil inteiro. Que legal. E aí, hoje, eu já consigo compartilhar conhecimento, sabe? De forma até gratuita. Poxa, às vezes eu tenho um conhecido numa imobiliária que precisa que eu vá lá falar com os corretores dele.
Então eu vou, às vezes é de forma gratuita, porque eu sinto essa obrigação de aprender também com os corretores. Porque eu não vivencio a prática dos corretores, né? Eu sei da lei, mas eu gosto muito de aprender, porque cada lugar que eu vou, um corretor me apresenta um dado diferente, uma situação diferente. Então aquilo gera conhecimento para o meu escritório também. Isso eu fico muito feliz. Essa troca é muito boa, né, doutor? Eu também acho isso maravilhoso, essa coisa de aprender, poder ensinar para as pessoas, mas sem dúvida manter sempre esse vai e volta, né, de conhecimento. Essa troca, né? Ele é muito legal, é muito enriquecedor, sem dúvida. Por isso que nós Gosto estamos aqui muito. hoje aqui. E vamos Gosto entrar no muito. tema, então, doutor. Vamos entrar aqui para o jogo, então. Vamos botar esse negócio para girar. E aí começa aqui, nós estamos falando de matrícula, mas conta para a gente, doutor Éder, o que é uma matrícula imobiliária? Pois é, a matrícula, ela surgiu em 1973 com a Lei 6.015, que é a lei que fala de registros públicos, tá? Então, a partir de 1976, que foi quando ela entrou em vigor, essa lei de registros públicos, o registro de imóveis, o sistema de registro imobiliário passou a ser através de uma ficha, né? Tem até um exemplo aqui. Isso é uma ficha, onde são jogados, lançados aqui, todas as informações a respeito do imóvel e também dos seus proprietários. Então, tudo que nós precisamos saber do imóvel, nós encontramos na matrícula, nessa ficha, nessa certidão. Então, lá no cartório de registro de imóveis hoje, existe essa ficha. E tudo o que acontece com aquele imóvel e com os seus proprietários é lançado nessa ficha. Então, vai abrindo-se novo registro, nova verbação nessa ficha. Então, todo o imóvel possui uma única matrícula e toda matrícula possui um único imóvel. Tá? Não existe um imóvel com duas matrículas e também não deve existir uma matrícula com dois imóveis, como era na transcrição, por exemplo. Então, esse é o documento essencial para uma transação imobiliária. É ali com que o corretor vai descobrir quem são os proprietários, quais são os dados dele, né, quais são os dados do imóvel. Então, a matrícula hoje é o sistema de registro imobiliário atual, que fica no cartório de registro de imóveis. Doutor, uma dúvida que eu sempre tive. A matrícula, ela é padronizada para o Brasil inteiro? Se eu for no Acre, se eu for no Rio Grande do Sul, o modelo de matrícula é o mesmo? Porque eu vejo que às vezes tem diferenças de padrão, assim, um padrão, às vezes até editorial de uma matrícula para outra, mas, no geral, a estrutura dela é padronizada, é igual? A estrutura deve ser sim, né? Porque os requisitos da matrícula estão lá no artigo 176 da Lei 6.015. Tá? Mas a gente encontra, dependendo do estado, vários layouts diferentes. Né? Às vezes a gente encontra uma matrícula que estão justificado, né? Um pouquinho para cá, os dados, a forma diferente. Mas a estrutura dela é a mesma. Começa com a matrícula, o número de matrícula lá em cima, a ficha dela, a data que ela foi aberta, e depois vem ali o registro, né? Que foi como ela se abriu, qual foi a forma que ela foi aberta no cartório de registro de imóveis, e depois vem os registros e as averbações em sequência. Então, a estrutura é a mesma. O que deve constar da matrícula também é a mesma para todo o Brasil. Mas só que os layouts a gente encontra diferente, mas a gente não deve se preocupar com isso, porque a estrutura é a mesma. É a mesma. Boa. Doutor Éder, me conta aqui, por que é tão importante a gente dar atenção, nós corretores, aí falando aqui, nós estamos falando aqui para corretores iniciantes, já veteranos, mas por que é tão importante eu dar atenção para a matrícula, eu não ser uma coisa assim, depois eu vejo, eu vim aqui, só tirei foto, fiz o laudo, fui embora e às vezes não dei tanta atenção. Por que nós corretores devemos dar atenção para a matrícula no momento da captação? João, eu costumo dizer que são 3 fatores pelo qual o corretor de imóveis e imobiliária deve saber analisar uma matrícula. Primeiro, porque o corretor que sabe analisar uma matrícula de cara, ele se diferencia dos seus concorrentes. Porque a gente vê no mercado hoje muito corretor que não quer aprender. Ele quer simplesmente unir as partes, comprador e vendedor, levar ao cartório e pronto, está feito, eu quero minha comissão. Desesperadamente. Ele não quer aprender. Então, o corretor que sabe analisar uma matrícula, ele já dá um pulo para frente, porque ele transmite confiança, João, para o seu cliente.
Imagina que se um cliente vem no meu escritório e eu não sei falar para ele o que realmente precisa ser feito, ele não sente confiança em mim. Então, o corretor, da mesma maneira, se o cliente entrega para o corretor uma matrícula daquele imóvel, o corretor precisa olhar e falar assim, cliente, esse imóvel realmente ele está apto à venda, ou não está, nós precisamos regularizar essa situação aqui. Aquilo transmite confiança, e aí o cliente, eu acho que o corretor tem mais facilidade de captar aquele imóvel para venda e conseguir êxito na negociação. Então, esse é o primeiro passo. Transmitir confiança ao cliente. E com a análise da matrícula, eu acho que isso é muito importante. Segundo, evitar perder tempo. Eu equiparo muito, João, a profissão dos corretores de imóveis com a profissão nossa aqui de advocacia. Porque a gente trabalha pelo êxito do caso, pelo sucesso. Né? Se a gente não tem sucesso, geralmente a gente não recebe pela comissão. Né? A gente lida com documentação. Então, o corretor, se ele sabe analisar a matrícula e ele entende, ele sabe que aquele imóvel não está apto à venda, por que ele vai pegar esse imóvel para vender? Por quê? Que ainda mais numa região igual Belo Horizonte, você precisa ir em Contagem, você precisa gastar para ir em tal lugar, precisa, né? Por que você vai perder tempo e dinheiro trabalhando num imóvel que ele não pode ser vendido? Né? Aí eu costumo dizer, até nos treinamentos que eu faço, João, que aí é uma chave também para o corretor de imóveis. Ele não vai despedir. Estou anotando aqui, tá, doutor? Estou anotando aqui. Ele não vai despedir o cliente de imediato. Se ele sabe que ele não pode ser vendido aquele imóvel, às vezes o corretor pode captar esse imóvel para regularizá-lo. Né? Vamos imaginar que o corretor tem uma parceria com o advogado, ele tem uma parceria com o engenheiro, com o arquiteto. Poxa, eu sei quem pode regularizar esse imóvel. Vamos regularizar primeiro para depois a gente vender? Né? Agora, se realmente não dá para vender, então ele já dispensa aquele cliente, não perde tempo com aquilo. Esse é o segundo motivo. Tá? O terceiro é evitar ações judiciais. O artigo 723 do Código Civil deixa muito bem claro, o corretor é obrigado a prestar todas as informações sobre os riscos daquele negócio, sob pena de responder por perdas e danos. Então, o corretor, que se ele não tem uma assessoria jurídica, ele precisa entender para falar para o cliente, ó, você pode comprar esse imóvel, mas não tem a construção averbada. Você pode comprar esse imóvel, mas ó, você tem que ficar atento, porque ele tem uma penhora. Ó, você não pode comprar esse imóvel porque existe uma alienação fiduciária na Caixa. Tá? Então, se ele entende da documentação e já alerta o cliente por escrito, né, porque não adianta nada falar de forma verbal com o cliente. Porque se você fala de forma verbal e o cliente compra o imóvel e dá problema, depois como é que você comprova que alertou o seu cliente daqueles riscos? Então, ou por meio de WhatsApp escrito, ou por e-mail, ou uma declaração. Tá? Ou às vezes no próprio contrato também, né? Às vezes na própria minuta também. No próprio contrato, eu faço muito isso aqui, com as imobiliárias. Pelo corretor que intermediou a negociação, quando eu vou falar ali da comissão de corretagem, né? Constou as seguintes informações. O imóvel está assim, está assado, tá. Entendeu? Por quê? Porque aí o corretor, ele cumpre com suas obrigações. Ele foge dos problemas. Porque muitas vezes o cliente quer comprar um imóvel que está financiado por meio de contrato. Então o corretor precisa, isso é muito comum acontecer, o imóvel está financiado e o cliente fala, eu quero continuar pagando no nome do vendedor. Pô, se o cliente quer comprar, o corretor precisa receber a comissão dele. Então eu oriento que o corretor faça assim o contrato, mesmo não podendo vender, mas que ali ele conste todas as informações, que o imóvel não pode ser vendido, que pode dar problema, entendeu? Boa. Então, boa. Porque o corretor vive de quê? De comissão, né? De honorários. Se o cliente bate o pé que quer comprar aquele imóvel, o corretor não pode proibir o cliente de comprar. Tudo dá para ser vendido, né, doutor? Mas tudo tem que ser falado, tudo tem que ser... Claro, o corretor... Né? O que eu venho batendo muito, João, é que o corretor tem que se preparar, ele tem que se proteger. Não adianta ele fazer uma negociação todo mês, 10, 12, 15, 20 mil de honorários todo mês. Mas se vier um problema de um imóvel que o cliente gastou 300 mil reais, e aí? Porque a lei fala, é muito clara. Se o cliente tiver prejuízo, o corretor é obrigado a indenizar por perdas e danos.
Aí o bicho pega, né, doutor? Aí você trabalhou um ano, João. Aí você trabalhou um ano e vem ter problema pela simples falta de uma comunicação por escrito, uma mensagem por escrito, Olha né? só. Um cuidado ali no contrato. Então são esses três fatores, João, que eu gosto de alertar os corretores, pelo qual eles devem saber e entender a matrícula do imóvel, tá? Excelente. A gente Muito bom, podia estar doutor. falando. Oi? Eu queria falar de dinheiro, sabe? De ensinar o corretor, mas isso eu vou deixar com você, tá? Eu quero só proteger o corretor. Então, às Não, vezes vamos embora. Vamos. às vezes, quando eu faço treinamento, o pessoal da imobiliária fica com essa mesma cara que você ficou aí, preocupado. Mas a gente quer é bater nessa tecla. Eu quero ser pesado mesmo para o corretor tomar conhecimento da responsabilidade dele, né? E é muito Porque grande, né, doutor? é A nossa muito grande responsabilidade ela é enorme, né? e basta que ele simplesmente informe no contrato de compra e venda quais foram as informações que ele prestou aos clientes. Mais nada. Eu costumo pensar que a nossa profissão ela é uma que é das que mais paga. Somos, se a gente for pensar no universo de vendas, né? O corretor que é um vendedor, a gente só tem uma classe para nós, a gente tem um privilégio de ter uma classe, de ter um conselho, ter o nosso Cresce lá. Eu considero um privilégio, mas eu acho que assim, as comissões são as mais altas possíveis que o vendedor pode ganhar, mas as responsabilidades também são as maiores possíveis também, porque nós não estamos falando de um carro, de uma calça jeans, de uma viagem, né? Nós estamos falando de um imóvel, que é o bem mais precioso que uma pessoa pode comprar ou vender, né? Não sei se foi no seu Instagram que eu vi isso, mas é uma frase muito legal. O corretor ele tem na mão o produto mais caro da prateleira. E somente ele pode vender esse produto, né? E é algo que nunca, é um produto que nunca vai faltar. Porque para sempre vai existir imóvel. Para sempre. Então, o corretor, se ele estudar um pouco, se ele dominar essa questão, ele vai ter para sempre a mercadoria mais cara da prateleira da loja. E aquele negócio, né, doutor? O povo para de comer carne, para de andar de carro, para de comer carboidrato, para de usar roupa assim, assado, mas deixar de morar. Não tem jeito não, né, doutor? Não Deixar de tem. morar, não tem como. E é um bem que vende tanto na crise quanto na alta. Porque se está na alta, tem gente vendendo e comprando, lógico. Se está na crise, tem muita gente vendendo também, infelizmente. E é aí onde aqueles que mais possuem, né, uma quantia reservada vai aproveitar do momento. Então, é uma negociação, uma transação que nunca para, seja na crise, seja na alta do mercado. Ó, então só para fechar aqui os 3 pontos. Se diferencia o corretor, por que ele deve analisar a matrícula? Porque ele se diferencia de outros profissionais que só passam ali, tiram uma fotinha ali e vai embora. Não perde tempo e evita perdas e evita problemas judiciais lá na frente, né? Ações judiciais, né? Porque a gente Ações vê no judiciais. Brasil hoje, João, a gente vê no Brasil uma indústria de dano moral. Tem muitas pessoas que só estão esperando um profissional errar para poder ingressar com uma ação de dano moral. Não é? É isso mesmo. Então, o corretor tem que se proteger por causa disso. Verdade. Ainda mais no imóvel, né? Tem gente especializada, o cara escorregou no supermercado e já entra com a ação. Já imagina o problema no imóvel dele. O que não vai virar esse troço? Mas muito E bom. hoje nós temos 1 milhão eu acho que se não me engano, 1 milhão e 300 mil advogados no Brasil esperando esse tipo de situação. Prontinho, com as Muito garras prontinho ali, né? prontinho. Muito bom. Olha, doutor, me conta uma coisa aqui. Como e quando que eu devo analisar a matrícula? Quais os pontos que eu tenho que dar mais atenção ali no momento que eu estiver analisando ali a matrícula ou o registro do imóvel? João, a gente precisa analisar na matrícula os dados do imóvel. Esse imóvel, qual que é a metragem que ele tem ali? Realmente é o que consta da área correta? Da realidade? O que está na matrícula? O imóvel tem 250 metros o lote. Realmente é essa metragem mesmo que consta na matrícula? Senão a gente precisa fazer retificação. Né? Está averbada a construção? Porque muitas vezes a pessoa compra o lote através de um parcelamento com a loteadora, constrói, mas não averba.
E aí esse imóvel não pode ser vendido sem antes ser averbada a construção, porque nós devemos obedecer o princípio da continuidade. Então, se a loteadora vendeu aqui para o João e o João construiu, mas o João não averbou e o João vende para mim, eu não consigo averbar a construção. Tá? Por quê? Porque obedecendo o princípio da continuidade, é o João que tem que averbar a construção. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então a gente tem que analisar primeiro os dados do imóvel. A metragem, se a construção está averbada, né? Se está tudo correto com ele. Depois analisar os dados do proprietário. Realmente essa pessoa que está me vendendo, ela é a proprietária do imóvel? Se ela é, eu preciso me atentar ao estado civil dela. Porque é decorrente do estado civil dessa pessoa que eu vou entender, que eu vou saber quem que é que vai assinar o contrato de compra e venda. Né? Porque nós temos 4 tipos de regime de casamento no Brasil. A comunhão parcial, comunhão universal, a separação de bens e a participação final dos aquestos. E além disso, nós temos, né, não é um regime de bem, mas nós temos a união estável. Então, saber o estado civil do vendedor é muito importante para que eu saiba quem vai assinar o contrato de compra e venda. E depois, saber se existe algum ônus, algum gravame nesse imóvel, né? Alguma restrição. Ele está livre e desembaraçado? Ou lá tem alguma penhora, alienação fiduciária, hipoteca. Aí é um rol infinito que a gente precisa de um outro dia aqui para poder falar, né? Servidão, anticrese, contrato de locação, contrato de compra e venda, algo averbado naquela construção. Se não tem nada lá, então eu posso estar livre para vender. Agora, se tem algo lá gravando aquilo, restringindo a venda desse imóvel, então aí eu preciso me atentar, porque estudar de que forma que nós vamos resolver essa situação. Então, essas 3 questões que o corretor mais tem que tomar cuidado. Com relação ao imóvel, seu proprietário, o estado civil dele, e se existe ônus ou algum gravame nessa matrícula. Show de bola, muito bom. Isso aí dá para virar até um checklist, né, doutor? Se a gente for pensar assim, ó, dados do imóvel estão corretos, né? Se está averbada a construção, dados do proprietário, se está de acordo ali. E muitas vezes, nessa hora, corretor, é você sentado na sala da casa da pessoa, analisando, e você vê lá que seu Antônio casado com a senhora Maria. Mas só tem a senhora Maria na sua frente. O senhor Antônio ele não está, né? Aí é bom perguntar, né? Cadê o senhor Antônio? Ah, não, o senhor Antônio faleceu. E a pessoa, muitas vezes, ela não fez absolutamente nada. Ou, às vezes, separou, ou, enfim. Ou, às vezes, está escrito lá, só o seu Antônio dono. Aí você está vendo o seu Antônio e Dona Maria na sua frente. E não fala nada dele lá, né? Tem que averbar, né, doutor? Não pode deixar passar batido. É importante o corretor analisar a situação real com o que está escrito na matrícula. Porque agora imagina a união estável, por exemplo. 2 homens, 2 mulheres, ou um homem ou mulher, vivem em regime de união estável. E aí, um deles compra, porque união estável não é estado civil, tá? Quem vive em regime de união estável continua o estado civil como solteiro. Então, vai aparecer lá na matrícula lá, Éder, solteiro. Mas o corretor tem que perguntar, vive em regime de união estável com alguém? Não, não vivo. Então, no contrato, a gente vai constar uma cláusula onde você declara que não vive em regime de união estável com ninguém. Vive em regime de união estável, mas já existia essa união estável quando vocês compraram esse imóvel? Sim. Então nós vamos precisar da anuência do seu companheiro ou da sua companheira. Por quê? Porque depois, se é feita a venda com assinatura só daquele proprietário, aquele companheiro pode vir depois e falar, opa, essa venda não podia ter sido realizada. A gente vive em regime de união estável e ele não me consultou com relação a essa venda. Porque na união estável, a gente obedece os mesmos princípios da comunhão parcial de bens. Tá? Então, nós precisamos atentar com relação a isso. É uma dica muito importante. O corretor de imóveis viu que o vendedor é solteiro, pergunte a ele. Se desculpa te perguntar isso, mas é a minha obrigação. Você vive em regime de união estável com alguém?
Isso é Ah, uma não. pegadinha danada, né, doutor? Esse negócio da união estável é uma pegadinha, porque passa batido. Muitos corretores são levados na conversa nessa hora, porque fala assim: ah, não, a gente só mora junto. Mas mora junto tem quanto tempo? Tem 15 anos, mas a gente é tranquilo. Do tipo assim, né? Então, assim, isso é uma pegadinha muito forte e pode dar problema depois, né, doutor? Esse negócio da união estável, igual você falou agora, acho que é um exemplo muito claro, né? Não podia ter Eu acontecido tenho esse que perguntar. negócio. Até porque no cartório depois vai precisar dessa informação, tá? Existe uma orientação do CNJ, eu não vou lembrar qual que é o número dela, me desculpa, depois eu até te passo, que fala que é obrigatório essa informação na escritura e no contrato de compra e venda. Tem que aparecer lá, convivente, união estável ou não convivente, união Sim, estável, no caso da sim. pessoa ser solteira. É, isso, tá? Porque o corretor, se ele perguntar isso, ele se protege, né? Porque se depois vir a dar problema lá na frente, o corretor vai falar, opa, eu perguntei a ele, ele falou que não vivia. Então, se o comprador quer responsabilizar alguém, responsabilize o vendedor, não a mim. Não a gente por omissão, né, doutor? Eu Justamente o que fiz, ele falou eu ali. fiz a minha pergunta, o meu trabalho eu fiz. Porque se a pessoa fala que não vive em regime de não estável com alguém, como é que você vai comprovar? Não tem como comprovar. Você só precisa se proteger. O corretor só precisa se proteger. Né? Como é que eu vou investigar a vida do cara para saber se ele vive em regime de união estável? Não vou. Né? Eu só preciso me proteger. Excelente. Muito bom, doutor. Muito bom, muito bom. Me conta uma coisa aqui, doutor. Quem é uma dúvida simples, mas que às vezes muita gente cai nessa, fica na dúvida ali, não avança nisso. Mas quem e como que eu posso solicitar a matrícula do imóvel? É. Até foi objeto de mudança essa questão do prazo, né, de emissão da matrícula com a Lei 14.382, que é uma lei nova que veio agora em 2022. Ô, João, a matrícula ela pode ser solicitada por qualquer pessoa que não precisa apresentar qualquer motivo. Porque principalmente nos cartórios do interior, João, é muito comum o registrador, o cartorário, falar assim, por que você precisa dessa matrícula? Né? Porque ele conhece as pessoas, ele conhece quem que é o dono, então ele quer proteger. Aí você fala, poxa, eu não tenho que te dar satisfação, por que eu quero essa matrícula? A lei ele é muito clara, acho que é o artigo 17 ou 19 dessa lei. E ela vai falar, qualquer pessoa pode solicitar a matrícula sem apresentar o motivo. Né? Então, eu posso pedir tanto no balcão do cartório, quanto na artigo 17, tá? Da Lei 6.015. Então, se o registrador um dia questionar você, corretor, quem pode pedir a matrícula, você fala, não precisa justificar, qualquer pessoa pode solicitar a matrícula lá no balcão. Então, se eu solicito lá no balcão e pago os emolumentos na hora, eles têm até 5 dias para me entregar essa certidão de matrícula. Se eu solicito uma certidão de inteiro teor pelo site crimg.gov, então eles têm até 4 horas após o pagamento dos emolumentos para te entregar essa certidão de matrícula, tá? Pelo CRI é muito mais rápido. Você de dentro da sua casa, de dentro do seu escritório, já faz, entra no site, pede lá, paga através de Pix ou cartão de crédito, acabou. Tá feito. Até 4 horas essa certidão de inteiro teor vai chegar para você. Tem a opção de você também solicitar somente para análise uma certidão online, uma matrícula online. Aí fica bem mais barato, em torno de quase R$9, que também chega para você online. Você pode imprimir ela, vai sair dessa forma aqui, só que ela não tem valor legal como prova. É simplesmente para você analisar a situação de como está o imóvel. Tá? Então, às vezes, o corretor não quer cobrar do cliente naquele momento uma taxa para emissão da matrícula, de certidão de matrícula, ele pede essa mais baratinha pelo site, né? Até 4 horas essa certidão chega para o corretor e fica ali em torno de R$9, pronto, está resolvida a situação. Legal. Tá? Então, qualquer pessoa pode solicitar, tanto no balcão do cartório, quanto pelo site, o CRIMG. Legal. Doutor, me conta uma coisa assim, o senhor acha que mesmo o corretor, vamos botar ali um corretor que ele já tem um conhecimento de causa, ele já roda um pouquinho mais ali já e tal, qual que é a orientação do senhor? Da gente fazer, sempre pegar a matrícula com ônus antes da negociação ou o corretor,
se ele já tiver um pouquinho mais de conhecimento, ele pode pegar ali a matrícula simples e ele mesmo verifica? Qual que é a sua orientação? Não, a matrícula simples, ela resolve a situação. Para análise, ela resolve. Ela é justamente para isso, é para analisar. Ela não vai servir como material para eu depois transmitir o imóvel para outra pessoa, tá? Porque lá eles vão pedir uma matrícula mais completa, que vem com certidão do cartório, assinatura e tudo mais, tá bom? Mas para eu analisar o imóvel, a situação que ele está, uma matrícula online que vai gerar um PDF, eu vou imprimir, já me basta. Ela custa, acho que R$ 8,95. Ela é bem simples, bem baratinha e consegue resolver a minha situação. Legal. Porque naquele mesmo dia, o corretor já vai ter todas as informações que ele precisa. Tá? Ele já vai ter fazer uma leitura ali e interpretar a matrícula, né? Pelo menos ele já vai... já vai ver quem que é o proprietário, se o imóvel está registrado no nome daquele proprietário, se tem construção averbada, ele já vai resolver um monte de problema ali. Legal. Eu vi uma pergunta, a gente vai abrir para pergunta daqui a pouco, turma, mas eu vi aqui, ó, meu ídolo, Ricardo Gual, falando aqui sobre qualquer cartório tem obrigação de emitir até 4 horas certidão de ônus. Aí é por caso online, né, doutor? Online, online é por 4 horas. Essa é uma mudança que veio com a lei 14.382, tá? Legal. Show. Doutor, então vamos lá para uma que pega muita gente falando aqui sempre para corretores que às vezes estão mais no início, ou aqueles que estão ali fazendo aquela reciclagem geral, que é sempre bom. Mas diz para a gente, qual é a diferença de matrícula, transcrição e escritura? Ô, João, vamos pensar assim, ó. Na época, bem muitos anos atrás, vamos imaginar assim, os imóveis foram divididos através de 15 capitanias no Brasil. Então, essas capitanias, os capitães, os governadores, dividiam os imóveis através de posse. Então, quem tinha o objetivo de cultivar aquelas terras, essas capitanias entregavam essas terras, tá? Com o longo do tempo, começou a aparecer uma dúvida. Poxa, mas a gente está transferindo esses imóveis para muitas pessoas, mas a gente não tem um registro disso, um registro legal disso. E aí veio uma lei que a gente chama de registro do vigário. Por quê? Porque lá em 1880, mais ou menos, a igreja começou a controlar a posse desses imóveis. Mas ainda assim também era somente através de posses. Com o Código Civil de 1916, apareceu a transcrição, que era uma forma mais certa de registrar tanto a posse quanto a propriedade desses imóveis. E averbar também construções, por exemplo. Então, a transcrição, ela é um livro, mais ou menos de 1 metro por 1 metro, que existe no cartório de registro de imóveis, onde abria-se um número, e lá naquela página, lá naquele número, constava ali 2, 3, 4 imóveis que aquela mesma pessoa possuía naquele momento. Então, o seu Éder tinha naquela época 5 imóveis, era anotado à mão naquele livro os dados daqueles imóveis que eu havia adquirido. Tá? Então, isso chama regime de registro de transcrição. Com a Lei 6.015 de 73, que entrou em vigor 1º de janeiro de 76, veio então aquilo que nós falamos lá atrás, a modernização do registro de imóveis através da ficha de matrícula. Então, a transcrição é uma forma de registro de imóveis, né, antes de 1973. De 73, 76 para frente, então, começou os registros serem através dessas fichas que nós chamamos de matrícula. Aí muitas pessoas me perguntam, Éder, eu tive no cartório para buscar uma matrícula de um cliente meu, um senhor, já tem 70, 80 anos, e lá não tem a matrícula do meu cliente. E ele jura que é dono desse imóvel, que ele comprou, que ele passou a escritura. É porque essa pessoa comprou antes de 73 e até hoje não fez nenhum registro nessa transcrição. Registro é aquelas formas que a gente tem de transferir um imóvel para outro. Por exemplo, compra e venda é um registro, doação é um registro, hipoteca é um registro, alienação fiduciária é um registro. Então, se não registrou nada nessa transcrição até hoje, 2022, esse imóvel ainda está registrado sob o regime da matrícula. Então, se a pessoa perguntar para você, ainda existe imóvel registrado no regime da matrícula? Sim, tem muito. Por quê? Porque desde a época da aquisição desse imóvel, antes de 73, nada foi alterado nesse imóvel.
Então, pode ser que eu chegue lá no cartório, não encontre a matrícula, então eu vou solicitar uma certidão de transcrição, tá? Para que eu possa ter todas as informações de quem é o proprietário, né? Qual é a medida de extensão daquele imóvel, se tem construção averbada, enfim, todas as informações que eu precisar. Então, pode ser que até hoje tenha imóveis registrados, pode ser não, tem muitos imóveis registrados sob o regime da transcrição. Tá? Então, transcrição e matrículas são formas de registro de imóveis. Matrícula após 76, com a Lei 6.015, e transcrição da época do Código Civil de 1916 até 73. Tá? Agora, escritura, muitas vezes o corretor, principalmente o iniciante, ele confunde. Aquela pessoa ela tem a escritura do imóvel, então é dela. Não é. A gente não pode dizer que uma pessoa que tem escritura de um imóvel seja proprietária daquele imóvel. O artigo 1245 do Código Civil é muito bem claro. Para que eu tenha a propriedade definitiva do imóvel, eu preciso registrar a escritura no cartório de registro de imóveis. Então, somente a escritura do cartório de notas não me torna proprietário do bem. Tá? Porque ela precisa ser registrada lá no CRI. Então, a escritura ela é um título translativo. É um título como um contrato definitivo que eu vou levar ao cartório de registro de imóveis para que seja registrado e aí sim para que eu adquira a propriedade definitiva. Tá? Então, tanto a escritura quanto contrato de financiamento imobiliário, quanto contrato de compra e venda de imóveis abaixo de 30 salários mínimos, quanto sentença judicial, são tudo forma de títulos de aquisição de imóveis. Mas somente esses títulos não tornam a pessoa proprietária do bem. Tá? Todos esses títulos precisam ser levados ao CRI para que seja registrado, né? E aí sim a pessoa se torne proprietária. Então, transcrição e matrícula são formas de registro e escritura é somente um título translativo. É aquele velho ditado, né, doutor? Como é que é? Só é dono quem registra. Só é dono quem registra, né? Verdade, verdade. É um ônus muito grande, né? Assim, a pessoa não acredita, tem hora. Mas eu já passei a escritura, eu já paguei TBI, paguei o cartório, eu tenho que gastar mais? Tem. Infelizmente tem. E geralmente é o mesmo valor que fica para passar a escritura, para lavar a escritura, que vai ficar no cartório de registro de imóveis. Então, né, é dupla fase, né? Eu preciso escriturar para depois registrar. Então, por isso que é muito comum, cara. Às vezes a gente encontra um imóvel hoje somente com escritura. A gente tem imóveis que foi feito inventário, tem um formal de partilha, mas só está o formal de partilha. Mas todos esses títulos precisam ser levados ao CRI para que eles sejam registrados e resolvidos e partilhados, bens, transferidos, imóveis para o nome de quem comprou, enfim. É isso e tem aí. muita coisa assim, né, doutor? Assim, casamento, títulos que às vezes precisam ser registrados na matrícula ali. Tem casamento, separação, inventário, uma série de coisas que volta lá no início que a gente falou, né? Que é o corretor pegar a documentação do imóvel antes para evitar essas coisas, porque é bem comum também a gente pegar na verdade, olhar a matrícula lá e não tá a pessoa que é dona, tem lá o antigo proprietário, às vezes ela aparece com uma escritura, não, mas eu tenho escritura aqui, e aí uma escritura às vezes de muitos anos e o negócio fica nesse limbo, né, doutor? Fica ali nessa insegurança de não estar registrado, né? Comprou, mas não é dono, né? E aí é uma forma muito interessante, ó. Eu costumo dizer assim para os corretores, sabe? Saibam trabalhar. Porque se nós temos 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil hoje, saiba ter uma parceria para você resolver essa situação. Por que que você vai se deparar com um imóvel que ainda não foi feito o inventário? Por que que você vai abandonar esse imóvel? Fala lá para a senhora, para o senhor, vamos fazer um inventário disso? Eu tenho um parceiro para poder resolver com a gente essa situação. Vamos resolver? Depois de resolvido, a gente faz a venda do imóvel, porque agora a senhora não pode vender o imóvel. Né? Então, o corretor que ele tem essa visão, poxa, ele vai captar o imóvel para venda
e ainda vai receber um certo valor para poder trabalhar como despachante imobiliário nessa questão. Eu costumo dizer muito o seguinte, que o corretor, ele deixou de ser simplesmente um corretor. Ele precisa hoje ser um consultor jurídico. Fui fazer um treinamento essa semana lá na imobiliária, não gostava que eu falei consultor jurídico, não. Isso é muito Nutella, a gente aqui é corretor mesmo, é mais bruto. Eu falei, tudo bem, mas quando eu digo consultor imobiliário, é porque você precisa entender de vários assuntos. É como se chega uma pessoa no meu escritório que precisa processar um hospital. Então eu preciso estudar aquela doença, eu preciso estudar qual seria o tratamento correto, eu preciso estudar onde que está o erro médico, né? Então o corretor também, ele não pode mais entender simplesmente de aproximar as partes, de ser um vendedor, não um intermediador, quer dizer, porque o vendedor é o vendedor, né? Então, assim, ele não pode ser simplesmente mais um intermediador. Porque, assim, com o aumento de número de corretores que existe no Brasil, ele precisa se diferenciar. Ele precisa saber conversar, ele precisa sentar com aquela senhora, com aquele senhor, e explicar para o seu imóvel assim, nós vamos fazer um contrato para te proteger assim e tal, tal. Né? Ou se o imóvel não está regular, eu vou captar ele para poder regularizar para a senhora, eu vou trabalhar como despachante imobiliário nisso. Precisa ter visão, previsão. Então, se você tem parceria, ao invés de você despedir o seu cliente naquele momento ali, você traz ele para você e vai tentar resolver essa situação. E aí vai na veia do nosso trabalho, né, doutor? Que é isso mesmo, a gente não pode ser, nós não podemos ser abridores de porta. Então a gente não pode ficar na mão de lei, se é a lei, igual tivemos essa semana, uma discussão que eu acho que é super válido o registro e o credenciamento de quem quer ser corretor de imóveis. Eu acho que é super válido porque é uma profissão que ela impacta numa coisa muito sensível da vida da pessoa, que é o recurso, o maior recurso da vida dela, o maior bem da vida dela. Então, não só ir lá e falar de valor e falar de venda ficou para trás, é pouco hoje. O corretor ele tem que avançar, que aí sim nós vamos fazer valer o valor, fazer valer o valor da nossa profissão, e aí sim nós vamos para um outro degrau, né, doutor? A gente não fica aí a gente para de preocupar. Aí a gente para de preocupar quantos números de advogados tem no Brasil, quantos números de corretores que tem no Brasil. Por quê? Porque você quer se diferenciar. Você é um corretor diferente. Né? Você quer ser diferente dos outros. Então, pouco importa se tem 2 milhões de corretores no mundo, no Brasil, quer dizer, 5 milhões de advogados no Brasil. Pouco importa. Eu faço o meu trabalho e meu trabalho é diferenciado. Né? E é isso que a gente precisa entender. Saber, igual você falou, bater na veia do problema. Tudo tem problema hoje, praticamente tudo. Pegar um imóvel para vender que ele está facinho, que o comprador está ali na esquina, aí qualquer um quer, né? Manda isso para mim, doutor. Não tem um desse aí, não? Manda aí para mim. Não, mas qualquer um com dinheiro na mala, né, doutor? Às vezes o corretor quer o cara ali com a matrícula limpinha, tudo certinho, tudo bonitinho, dinheiro na mala, prontinho, facinho de resolver, né? Mas não tem. Pode ter, né, doutor? Até tem os casos, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Aqui no meu escritório, por exemplo, nós temos um quadro de vidro que fica ali na frente, ali, deve ter o quê, mais ou menos? Uns 2 metros e tanto de comprimento, que a gente para ali para pensar, às vezes a gente perde uma tarde inteira estudando como que vem a origem desse imóvel, como é que pode ser feito, como é que a gente vai resolver. Então a gente precisa realmente estudar para a gente se diferenciar no mercado. E eu vejo você fazendo um papel muito interessante isso, porque você vem informando, você vem batalhando nessa questão de ensinar, né? Porque o curso de técnico de transação imobiliária no Brasil hoje, ele é muito, desculpa, mas igual a certas faculdades de direito também, deixa a desejar. Sim. Deixa a desejar. Aí sai um profissional um pouco despreparado para o mercado. E aí ele se assusta, porque a hora que ele pega um imóvel que precisa de regularização, ele fala, poxa, não posso vender esse imóvel não, já vou te devolver. Aí vem um outro espertão, é comigo. Aí ganha na venda e ganha na regularização do imóvel. Verdade. Verdade, doutor. Bom demais. Que papo maravilhoso, viu, doutor? Aprendi muito aqui. Aprendi demais. Já vou levar aqui várias coisas aqui. Acho que dá para a gente criar até um critério melhor ali na hora de avaliar a matrícula. Ter um script ali, ter um checklist para poder não dar bobeira nessa hora. Uai, doutor, vamos abrir aqui para perguntas aqui para a turma? O que você acha? Se não fizer pergunta difícil, vamos. Calibra aí, povo.
Aproveita aí que o homem está aqui, ó. Quem quiser perguntar, é a hora boa agora. Prepara sua pergunta aí, A manda para Tainara ele. disse lá que libera a certidão de ônus em BH no mesmo dia. Legal, isso é muito bom. Tem os cartórios aqui, alguns cartórios, né? A gente tem passado algumas dificuldades aqui. Teve cartório que desmembrou, foi desmembrado e tal, mas alguns cartórios são informatizados, então acaba acelerando bem o processo ali para conseguir a matrícula na hora, né? Então, E vai mudar muito, né, com o e-notariado também, com a questão de modernização dos registros públicos, de transferência, vai modernizar muito com a Lei 14.382. Ela não, com relação a essas questões, ela ainda não está em vigência, mas ela vai melhorar muito, vai trazer, eu acho que, se não me engano, é para 2023, mas já está na Lei 14.382. É importante. E vai ter que, os cartórios, eles nessa lei, eles vão ter que se informatizar? Tem alguma coisa disso, não? Sim, claro. Tudo vai passar a ser muito informatizado agora. Então, às vezes, a pessoa pode assinar uma escritura de um outro estado, né, por uma assinatura digital. Ela não vai precisar mais chegar no cartório, então vai ficar muito mais fácil, até para o corretor também, trabalhar. Porque, às vezes, o vendedor está morando hoje em outro estado, você precisa esperar ele ter um prazo lá para vir até aqui. Às vezes, agora já assina de lá. Agora não, a partir, né, de quando entrar em vigor essa questão. Já tem cartórios fazendo escritura digital já, doutor? Que o senhor atua aí? Já. Inclusive, eu queria chamar a atenção para essa Lei 14.382, para ver se em BH como é que já está funcionando. Ela traz ali que os cartórios, a partir de agora, os de notas e os de registro, são obrigados a aceitar pagamentos digitais, isso é tranquilo, mas também de forma parcelada, essas questões dos emolumentos. Né? Pelo interior aqui, a gente não consegue ainda ver essa regra na prática, porque já está valendo essa regra. Mas muitos cartórios falam que precisam de uma orientação do Tribunal de Justiça para que coloque essa questão na prática. Como é que está em BH? Você tem ideia disso? Não sei. Posso até me inteirar mais sobre isso, mas eu não sei. Não sei como é que está funcionando essa parte, não. Semana que vem, já dando até aqui um spoiler, semana que vem a gente vai ter um cara que conhece tudo de regularização de imóvel também, de financiamento. Nosso tema vai ser sobre financiamento, tudo que você precisa saber. Alexandre Matos, já é conhecido de vários aqui, vai estar com a gente aqui semana que vem, e eu levo essa pergunta para ele. Boa. O Ricardo também fez uma pergunta aqui, eu vou ficar devendo essa questão para ele, viu, Ricardo? Você me perdoa, mas aqui no escritório, quem trata dessa questão de habites, prefeitura, é um outro setor. Então, quando surgiu essa questão do habites, a lei municipal do habites, então, para não te responder de forma bem frágil aqui, eu vou ficar te devendo, mas às vezes a gente pode conversar pelo direct aí, que a gente vai trocando uma ideia com relação a isso. Legal. Ó, o homem tá aí, ó, escriturar assessoria, não sei se é ele que tá falando aqui, mas a escriturar é do Alexandre Matos, e semana que vem vai estar junto com a gente aí falando sobre financiamento, e a gente pode falar desses outros temas que vêm junto ali, mas financiamento, sem dúvida, é um calcanhar aí para muita gente. Às vezes ali na hora com o cliente, saber falar, saber do que está acontecendo, saber ali de estratégia até de como se apresentar isso. Vai ser bem legal, vai ser muito rico, como foi hoje. Olha, alguns cartórios já parcelam os emolumentos aí, ó. Ai, que legal, show de bola, muito bom. Né? Então, cai por terra essa questão dos cartórios alegarem que estão aguardando a orientação do Tribunal de Justiça. Não procede. Porque a lei já está em vigor, e aí o escriturar aqui está falando para nós que alguns cartórios já aceitam o pagamento parcelado. Então, isso é muito bom. Então, quer dizer que realmente não precisa de orientação, não. Isso facilita muito a negociação, João, porque se a pessoa consegue parcelar essas custas que não são baratas, facilita vender, facilita comprar, né? Porque realmente o custo é muito alto. Às vezes o cliente está com o dinheiro contadinho ali, e a gente vê casos assim, às vezes o cliente está com o dinheiro contadinho, e saber dessa informação que é possível dividir e tal, acho que pode ser até um trunfo ali no momento da negociação, da conversa com as partes. Sem dúvida. Claro. Isso é muito importante, facilita a negociação imobiliária. Igual você disse, às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro para pagar total. Ela ainda vai pagar um pouco para frente ainda. Então, se ela pode parcelar, já vai facilitando.
Quando chega o cliente, eu já paguei tudo, eu limpei meu caixa todo aqui. Aí o corretor lembra que tem os documentos depois para pagar, né? Mais 5, 6% de documento ali. Às vezes tem venda que cai nessa hora, né? E não fica barato, não, né? Fica barato, não. Impostos nunca são justos, né, doutor? Não tem jeito. Ué, doutor, eu queria te agradecer. Pois não, pode falar. Não, eu ia falar justamente isso. Fiquei muito contente, viu, pelo seu convite de poder participar desse evento aqui com vocês. Né? Estou vendo aí muitos corretores, a lá, Rose entrou em Santos, corretora. Então, a gente está falando para o público certo. Eu me coloco à disposição, caso você, seus corretores, pessoal, seus alunos, queira trocar uma ideia, queira perguntar alguma coisa, estou à disposição aqui no direct, estou no, né? Vamos conversar, vamos aprender junto, porque é um mercado grande, é um mercado que, igual você disse, que é um produto caro, né? Então, a gente precisa apresentar realmente uma assessoria legal para essas pessoas, para esses clientes. E eu me coloco à disposição sua e dos seus alunos sempre que for necessário. Então eu vou fazer um pedido aqui para você que está assistindo agora, que está assistindo depois. Para que agora vai lá no perfil do Éder Brito Advogado, segue ele lá, o homem é bravo. Todos os dias posta coisa legal demais nos stories, posta reels com coisa bacana, com sempre assuntos do nosso dia a dia. Sem lero-lero, com uma didática muito boa, muito bom de assistir, muito fácil de entender. E como foi hoje, o papo aqui foi muito esclarecedor. Tratamos de coisas aí muito práticas, coisas para a gente usar hoje, saindo daqui, já sair capitais, já poder colocar tudo em prática. Agradeço muito, doutor. Obrigado por ter atrasado o almoço das crianças. Os meninos devem estar bravos agora, hein, doutor? Não, já resolveu a situação. Já está resolvido. Os meninos, obrigado, como é que eles chamam? Como é que seus meninos chamam? Tem a Gabi, de 9 anos, e tem o Lucas, de 3 anos. É uma duplinha do terror, cara. A duplinha do terror. Energia total, né? Energia pura. Terror total. Gabi, ontem nós ficamos aqui no escritório até umas 8, umas 7h30 ontem. E aí eles vieram da escola para cá, para o escritório, para esperar a gente para poder ir embora, mas coloca o terror, não tem jeito não. Gabi, Lucão, agradeço a eles para mim também por ter liberado o papai na hora do almoço aí. E doutor Éder, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo por ter dedicado eu que agradeço para nós, dedicado seu conhecimento aqui para nós. Obrigado de coração e vamos falar muito ainda. Vamos marcar um dia para a gente falar sobre contrato, é importante, tá? Boa. Legal. Ótima dica. Tem a turma tá perguntando aqui, a live vai ficar salva assim para assistir depois. E quem assistiu aqui, assista de novo e vai que vai. Semana que vem, só reforçando o convite aqui no Sextou com o Lacerda aqui, mais uma vez nós vamos ter o Alexandre Matos falando tudo sobre financiamento, tudo que você, corretor, precisa saber, tirando dúvida. O cara conhece muito disso também. E vamos que vamos. Doutor, grande abraço. Obrigado aí. Sucesso para você. Tudo de bom para vocês, tá? Sucesso nas negociações aí. Fiquem com Deus. Tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau.